Muito bem, vamos começar o programa de hoje conhecendo um rapaz que literalmente enfiou o pé na jaca. O nome dele é Edgar Natassi Júnior. Tudo bem, Edgar? Bem-vindo aqui no estúdio. Muito obrigado pelo rapaz. Ah, de nada, imagina. Eu estou acostumado a chamar de senhor, de tio, etc. Rapaz, gostei. Gostou? Que bom. Muito bem, você tem um livro que se chama Enfiei o Pé na Jaca. Exatamente. Que fala um pouquinho sobre o marketing, sobre vendas, sobre a questão de você nortear o seu cliente, né? Como que surgiu o nome? Então, posso falar como surgiu o livro primeiro? Por favor. Surgiu o seguinte, eu leciono em faculdade, né? E eu conto muita história na faculdade. História de pequena empresa que, sem muito investimento, conseguiu se destacar no mercado. É muito fácil você pegar uma marca grande, investir milhões de dólares e ter destaque. Esses pequenos empreendedores, eles têm pouco investimento, muita criatividade e conseguem ter um destaque no cenário nacional até, com o marketing deles. O que eu fiz? Comecei a pensar alguns cases de sucesso dessas pessoas e colocar e falar nas aulas, né? E fazia muito sucesso, faz muito sucesso isso. A pessoa falou, poxa, escreve um livro contando um pouquinho dessas histórias para todo mundo ter acesso a isso. O que é um livro de marketing hoje? Aquele livro grande, sisudo, com aquelas definições técnicas, tá certo? Que você lê inteiramente a definição e não sabe o que você leu. Esse livro é um livro tão tranquilo que você vai, além de dar um pouquinho de risada, até pelo título Enfiei o Pé na Jaca, você vai conseguir ter estratégias de marketing que podem ser comuns a todas as pequenas empresas. Esse foi sempre meu foco de trabalho, pequenas e microempresas, né? Então, eu procurei colocar nesse pequeno livro, né, eu acho que é uma obra, juro que eu acho que é uma obra, né, nessa obra, esses detalhezinhos pequenos sobre o marketing mais usual, o marketing mais comum no nosso dia a dia. Certo. Agora uma questão de experiência. A gente sabe que, inclusive para quem não sabe, o Edgar já trabalhou aqui com a gente e por isso que a gente tem um pouco mais de intimidade para poder conversar até, né? Mas, Edgar, agora a questão de experiência, nos locais por onde você passou, tudo isso também envolve o teu livro? Você tirou dessas experiências para poder colocar um pouquinho no teu livro, para poder contar um pouco o que é vivenciar um marketing de verdade? Eu faço consultoria já, não vou falar há quantos anos, mas há bastante tempo já, né, empresarial. E eu tentei pensar esses cases de sucesso das consultorias e também colocar um pouco no livro, respeitando, claro, sem colocar nome de cliente, nome de empresa, etc., respeitando o pessoal e colocando, tipo assim, o que deu certo nas empresas e o que não deu certo nas empresas. Conto histórias minhas, quando eu fui empreendedor também, que eu tive já restaurante, produtora de vídeo e outros negócios, o que deu certo, o que não deu certo, e minha fase de colaborador, né? Quando eu comecei a trabalhar, faz tempo já. Por que enfiei o pé na jaca? Eu comecei a colocar essas histórias, e tem também um pouquinho de política no livro, né? Tem um pouquinho da nossa situação geral política, né? Que é muito engraçado, eu acho, né? E comecei a mesclar um pouquinho de política, de humor, de marketing e da minha autobiografia. Eu falei, poxa, então eu viajei para Jaca, que é um planeta que eu criei fictício, tá certo? E lá fiquei durante os últimos 30 anos e voltei para o Brasil agora, enfiei o pé na Jaca e voltei para contar para os brasileiros como é que é viver num outro planeta, que é o planeta Jaca, né? Lá tem o que não tem aqui, por exemplo, corrupção, que aqui no Brasil não tem, em Jaca tem bastante, tem uma série de coisas que não tem aqui e que lá tem. Tem guarda que multa no trânsito, tem radar a cada 5 quilômetros, que aqui no Brasil não tem, mas em Jaca tem. Eu faço até um desafio pessoal aqui do Brasil, né? Como é que seria se no Brasil tivesse assim, se tivesse corrupção, se tivesse radar a cada 5 quilômetros, se tivesse mordomia para os políticos, como é que o brasileiro reagiria? Engraçado que você está fazendo uma previsão aí, né? Uma grande previsão para nós brasileiros. Pode ser que tenha, né? Em Jaca também tem eleição direta e o pessoal vota tudo errado. Não nada a ver com o Brasil, é Jaca e o Brasil. Quer dizer, como é que o povo do Brasil reagiria se acontecesse isso aqui na nossa terra? É legal a gente se colocar do lado de fora de toda essa história, por exemplo, da história do Brasil, da história da política, da história, enfim, de tudo que acontece todos os dias, que a gente já está cansado de ver na televisão, sempre aquela situação, morte, violência, roubo, corrupção, e, enfim, rolo e bagunça para tudo quanto é lado de político. E bem nessa época, é legal você se colocar do lado de fora, como se você não estivesse morando no país, para você começar a enxergar essas coisas de uma maneira, peraí, né? Até você começa a se perguntar, o que o povo está fazendo que não reage com isso, contra tudo isso? Exatamente, é o que eu falo, em Jaca o povo é muito passivo, né? O povo vê isso, né, mas não reage. E trabalha cada vez mais
para poder cada vez pagar mais imposto, para poder sustentar cada vez mais os funcionários da pátria, que eu chamo no livro, né? Que são os políticos, para poder sobrar um pouquinho para o jaquiano. Então eu falo, o jaquiano é muito calmo. Né? Se fosse no Brasil ia ser diferente, né? Essa é uma coisa diferente. Vai ter Copa do Mundo em Jaca em 2014. Né? Vai ter Copa do Mundo lá em Jaca e a gente começa a pensar, né? Poxa, vai ter um investimento tão grande para fazer por 30 dias eu brinco no livro de sacanagem, né? Futebol é tudo uma loucura. Por ter investimento para outras coisas, né? Não precisa esperar 4 anos para ter investimento, quer dizer. Então, todo esse processo que a gente viu, eu somo essa parte de Jaca, né? De governo de Jaca, de marketing, né? Um pouco de autobiografia e um pouco de humor, né? Sempre com bastante humor. Maravilha. Professor Edgar, então muito obrigado pela tua entrevista aqui no Obrigado estúdio mais uma vez. Você acabou de conhecer um homem que enfiou o pé na jaca, né? Esse livro vai ser lançado no dia 1º de outubro na Livrarias Curitiba do Parque Shopping Barigui. Vai lá e confia que você vai gostar com certeza.